Fala galera, aqui é o Samuel e hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo. Hoje vim comentar um pouco sobre história. Não a matéria, mas sim a proporção criada pela própria mente humana. Como nós somos capazes de desenvolver novas histórias. Temos tanta criatividade que isso pode ser levado até um nível muito alarmante. Diversas obras que existem hoje em dia têm uma grande importância, sendo elas no mundo do entretenimento, no mundo do conhecimento ou até mesmo no mundo das teorias. Sabendo a qual eu, desde criança, tenho minha criatividade voltada para a escrita, me voltei várias vezes a tentar escrever, desenvolver histórias, desenvolver mundos, desenvolver personagens, criar vida. E o que de fato nos torna criadores. O simples fato de termos a liberdade total e possível de criar aquilo que pode ser, nascer, viver e morrer, dados ao quais temos nós um poder semelhante até mesmo de um Criador, ou seja, um Deus. Várias pessoas desenvolvem histórias baseadas em tudo o que vê, o que sente, o que lê e o que ouve. Minhas histórias são baseadas naquilo que sinto. Qual o sentimento que você tem para desenvolver ou criar? Todo o contexto é gerado por algo que você imagina. Eu acho que tudo que nós imaginamos vem do subconsciente, vem de nossa mente. A criatividade é algo que pode ser ao mesmo tempo grandioso e ao mesmo tempo tão fraco que nenhum ser humano conseguiria acreditar ou simplesmente ouvir aquilo que você tem a dizer. O sentimento que nós colocamos nas coisas reflete aquilo que nós devemos realmente produzir. Muitas pessoas não confiam em si próprias, não mantendo a própria linha de raciocínio para desenvolver algo. Eu acredito que isso é uma falta daquilo que nós podemos estudar. Muitas pessoas acreditam que artes, sociologia, filosofia, geografia, história são matérias inúteis. Porém, eu acredito fielmente que elas não são. Priorizo muito mais a filosofia do que muitas matérias ensinadas nas escolas. E acredito que, provavelmente, a filosofia, sendo ela uma matéria que não tem tanta relevância aqui no Brasil, foi a matéria que mais me voltou a ser um pensador, mais me voltou a tentar ser um escritor. Criar minhas próprias histórias, criar minhas próprias mentes, como eu disse, criar vida, me tornando assim um criador. A minha história, ou as minhas histórias, são voltadas a sentimentos que eu possuo, sejam eles tristeza, ódio, amor, alegria, entre vários outros sentimentos. Transferir aquilo que você sente para um papel, para um teclado, seja qual for a mídia que você vai escrever ou simplesmente produzir, porque, na minha opinião, tudo isso é relevante à arte. Você pode pintar, você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer o que for. A liberdade de criatividade tem que ser infinita. Ninguém pode, em algum momento, privar você de criar, pois nós, humanos, temos essa necessidade da criação. Fazer tudo aquilo que vem na nossa mente, pois é assim que o mundo evolui e é assim que o mundo deve evoluir. Minhas histórias voltadas ao sentimentalismo tentam captar aquilo dentro do ser humano, tentam olhar para dentro de si, confrontar a si mesmo, entender a si mesmo. Nada é por acaso, tudo tem um motivo. Vendo algumas mídias ultimamente, nós vivemos em um mundo onde está com medo. Um medo que eu reflito perante ao próprio fim. Mas quem nos garante que será o fim? Existem tantas teorias, tantas profecias, que nada parece ser verdade. Tudo parece ser uma quantidade absurda de baboseira, mas nada é por acaso. Muitas pessoas acreditam que tudo é voltado pelo seu destino. Eu sou uma delas. Aquilo que nasce tem que viver e tem que morrer. Ou seja, tudo tem um destino. As histórias pelas quais eu crio são voltadas ao questionamento, voltadas a si próprio. O ser humano possui diversas falhas, e eu, ao escrever,
Busco tentar compreendê-las, tentar entender como o ser humano consegue captar essas falhas. Eu não sou psicólogo, não sou professor, não tenho conhecimento total na área, porém o mínimo que tenho, tento refletir. Por exemplo, alguns dos meus personagens são voltados a experiências que eu tive durante minha própria vida. Refletirei um a vocês aqui. Seu nome é Zaphon Zatanian. Zaphon, na verdade, ele é apenas um ser humano normal. No caso, na minha história, os seres humanos são conhecidos como Fenatianos. Zaphon, ele é apenas um homem que luta pelos seus direitos. Teve aquilo dentro da sua vida retirado pelo próprio poder, pela própria cobiça, e ele, a partir de um momento de sua vida, desistiu e quis lutar contra o sistema. Algo que nós, humanos, provavelmente em toda a história fizemos. Porém, nunca conseguimos de fato confrontar o sistema a ponto de nós termos poder sobre ele. Seria isso o anarquismo? Ou não? Zaphon é um personagem extremamente carismático, na minha opinião. Um dos melhores personagens que criei até hoje. Ele tem uma história muito triste, que é voltada justamente ao pedaço do sentimentalismo tristeza, voltado apenas para isso. Zaphon perdeu seus pais. E isso foi fruto da fome, da miséria, que um rei, no caso na minha história, causou na sua aldeia. E isso, diante de várias outras coisas que vieram a acontecer, tornou Zaphon um lutador da justiça, que não levantava armas, que não levantava espadas, mas sim que levantava uma bandeira de paz, que trouxe as pessoas para o seu lado. Ele não guerreava, mas ele falava, ele criticava, e ele discutia, e ele estava próximo e estava também ao lado dos reis, para tentar entender o porquê que o poder os corrompe. E ele também estava disposto a dar sua vida em prol da sua humanidade, pois ele reconhecia que os humanos não poderiam lutar sós, pois nós, sozinhos, somos fracos, porém unidos somos fortes. Existindo nessa história seres muito mais poderosos e com muito mais capacidade do que ele não ousou desistir. Continuou seguindo sua jornada em prol daquilo que acreditava. Isso é uma das coisas que tento refletir nas minhas histórias. São histórias voltadas, como eu disse, ao sentimento. Porém, qual é o sentimento voltado à história de Zaphon? Ele queria conseguir libertar o seu povo, libertar a humanidade de uma forma geral. Libertar da monarquia, dos reis que causavam a discórdia e destruíam o mundo pelo qual eles governavam. O sentimentalismo é muito mais profundo do que nós acreditamos. Entender, compreender, até mesmo criticar, parece ser algo tão simples, porém é algo muito difícil. Hoje em dia temos que ter um conhecimento um pouco mais profundo das coisas para ousar questionar, pois tudo hoje em dia parece que se tornou algo chato. Tudo é comparado a coisas que nós não devemos dizer, porém nós, como eu disse, somos livres e devemos questionar e criticar tudo, porém da maneira mais profissional, por exemplo, possível. Tentar entender a nós mesmos para conseguir desvendar, criticar e pensar. O mundo é voltado daqueles que pensam. Quem não pensa, continua vivendo no seu mundo mentiroso, apenas dentro de uma única caixa. Aqueles que pensam moldam o futuro. E é isso uma das coisas que tento passar sobre minhas histórias. O sentimento é profundo e isso molda a característica humana. Então, foi isso aí, galera. Não sei se vou continuar gravando vídeos a partir dessa linha de raciocínio pela qual eu disse. Eu gostaria mais de contar sobre minhas histórias. Porém, provavelmente eu vou ter que desenvolver um roteiro e explicar o que é de fato. Meu canal é voltado para jogos, séries, filmes e assuntos diversos. Eu gosto e acredito que as mídias, no caso os livros, também são uma grande interferência dentro delas. Então eu acredito que posso refletir a ponto disso. Não tenho intenção de falar de outras obras, e sim das minhas. Refletir aquilo que eu penso, refletir aquilo que eu sinto. E eu quero que o canal molde a sua imagem referente a mim e meus amigos que hoje estão junto comigo. Beleza, então, valeu e falou.